Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então vamos começar o nosso estudo. Estamos estudando o capítulo 14, Preparativos. No programa passado, nós conversávamos sobre o que o André Luiz nos relata da falta de técnica, que ele chama de técnica espiritual para ajudar as pessoas com dificuldades. Porque ele costumava vir à Terra, à crosta da Terra, visitar a família, e ele percebia que muitas pessoas estavam com problemas, mas ele não se sentia habilitado a ajudar. E aí a gente viu que no mundo espiritual não existe amadorismo, não existe, a palavra que a gente pode usar, improvisação. No mundo espiritual superior e até no inferior, que foi o que a gente comentou, existem técnicas para ajudar e técnica para perturbar. Porque no livro Ação e Reação, o Silas tem notícia da Escola de Vingadores, escola que ensina técnicas de obsessão. Aqui, que é o mundo espiritual superior, existem as universidades, como o próprio Centro de Mensageiros, que vão instruir, que vão ensinar técnicas àqueles que querem ajudar. A gente trouxe também do livro Missionário da Luz, no capítulo 19, mostrando que os passes, eles precisam ser, administrados pelos espíritos que detêm uma técnica espiritual de equilíbrio mental, equilíbrio de pensamento, que tem que ter muita fé em Deus, muito amor pelos semelhantes. Eles não podem, não é qualquer espírito que pode aplicar passe. Quanto a nós encarnados, lá no capítulo 19 fala sobre isso, para nós a boa vontade é um bom começo, é um bom alicerce para a gente poder ajudar. Não é? Mas o ideal é que a gente também estude um pouco sobre os fluidos, sobre, procure se disciplinar na questão alimentar e principalmente na questão mental. A gente viu isso e a gente depois começou o Marco leu um pouco sobre a questão do pensamento, porque o Aniceto leu o pensamento do André Luiz. E nem todos os espíritos, outra coisa que nós vamos ver agora. Se nem todos os espíritos têm técnica para ajudar, nem todos têm para ler o pensamento. A gente vai ver aqui um caso agora, no livro Obreiros da Vida Eterna. O André Luiz vai se encontrar, porque não foi isso que a última coisa que se leu no programa passado? Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando. E aí o Marco fez aquele comentário sobre o pensamento, a energia do pensamento. Eletricidade do pensamento. Então agora a gente vai ver um caso no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 5, Gotuso, não é? Gotuso é um médico que no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz conhece. Ele trabalha na Casa Transitória de Fabiano, que é um posto volante, de socorro nas trevas, nos umbrais bem inferiores, nas trevas. E ele conhece esse médico, o Gotuso. E o Gotuso
né, no capítulo 5, o Gotuso, olha só o que ele percebe na conversa. A gente vai ler, vamos pontuar duas coisas aqui nessa conversa. Quando o André Luiz percebe que ele não leu o pensamento dele. Olha só. Observando a disposição ativa do companheiro, do Gotuso, meditei no tempo que eu despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido, porque ele começou como faxineiro, mas depois ele já era médico espiritual, depois de alguns anos em nosso lar. E perguntava a mim mesmo por que razão Gotuso tão depressa foi utilizado ali na esfera do socorro aos aflitos. Mas reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração e acompanhando-o ao recinto, onde o aguardava extensa clientela. Notei que a assistência que ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados que, como acontecia a Gotuso, olha aí, agora está a resposta. Por que o Gotuso não lia o pensamento do André Luiz? Por que o cuidado ali era em massa? Porque Gotuso, como outros, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Quando ele vê o Gotuso, quem for ler o capítulo 5, o Gotuso ele é praticamente um encarnado. O André Luiz percebe a diferença, apesar dele estar desencarnado, ele ainda traz o pensamento de mágoa, porque ele vai contar, quem lê o capítulo, eu não vou contar não, vai saber por conta da mágoa dele. Então ele continua tão preso, fixo, né? Fixo, com o pensamento fixo aqui na Terra, nos problemas que ele deixou, que ele não consegue desenvolver essas faculdades espirituais mais elevadas. Então o André Luiz, ele não leu o pensamento, nem parcialmente, do André Luiz, né? Então, para a gente ver que os superiores conseguem isso, mas os inferiores com técnica também conseguem. Isso a gente está falando de desencarnado, ler o pensamento do desencarnado, de outro desencarnado. Sim. Aí tem que ter, porque no nosso caso, encarnados que estamos, os espíritos conseguem ver as nossas conversas mentais. Sim, é. Na revista Espírita, também de agosto de 1867, no mês de agosto, Kardec coloca uma dissertação de um espírito chamado Louis Nivart. Meu francês é fraco. Louis Nivart. Ele não, coloca... se é o T final, não fala. Então não fala, tá vendo? Vamos lá. Espiritismo é cultura. Louis Nivart. Louis Nivart. Oh, meu Deus. Aí ele coloca a responsabilidade moral, o título da mensagem. Só um trecho que ele fala. O espírito diz assim: assisto a todas as tuas conversas mentais, mas sem as dirigir, porque tem o nosso livre-arbítrio. Então assistir a conversa mental é isso, é o pensamento. Que é o que também não se dá, graças a Deus, como a gente falou no programa passado, de encarnado para encarnado. A mesma coisa que a gente consegue ler o pensamento do outro, como é que fica a situação? Como é que ficaria? Não ia existir, né? A sociedade ia ficar comprometida. Aí agora, nesse mesmo capítulo, o capítulo 5, o Gotuso vai, apesar de estar tão ainda arraigado, né, aos problemas da Terra, com os pensamentos aqui na família dele, e ele não consegue, de alguma maneira, desenvolver essas faculdades superiores, mas tem uma coisa que ele diz muito bonita para o André Luiz. Ele vai dizer, né, de alguma maneira, como o médico espiritual deve agir. Porque é por isso que no começo o André Luiz não sabia ajudar quem estava com problema, encarnado. Porque, como a gente falou, ele só gostava da doença. Olha o que o Gotuso diz. É muito, muito, muito bonito isso. Que ele já reconhece. Não, olha,
A casa estava repleta de cooperadores que trabalhavam, servindo-lhe ao programa de socorro à casa transitória de Fabiano, e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como eu fazia antigamente. Então, o Gotuso, ele era médico, né? Foi médico na Terra, mas ele só falava, o senhor está com pneumonia. E falava isso, toma aqui o seu remédio, vá para casa com Deus, quando falava isso. Devo funcionar aqui, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e no desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas, que lhes elevem o padrão da vida íntima, porque já está todo mundo morto. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral, com os elementos de cura ao nosso alcance, mas não sem ensinar a cada enfermo algo de novo que lhe reajuste a alma. Noutro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Então, isso é por isso que o André Luiz não sabia como ajudar no começo, porque na Terra ele não foi um médico holístico, porque o médico holístico ele vê o paciente como um todo. Ele sabe que a doença é um efeito do comportamento do doente, não a causa, porque na realidade é isso. Quando a gente estuda o espiritismo, a gente vê que as nossas doenças são efeitos do nosso comportamento mental, o nosso comportamento até material, muitas das vezes, não é? Mas tudo com raiz na mente e no sentimento. Então, o André Luiz, ele não ia ajudar porque ele não ia conseguir, porque ele só cuidou do corpo, ele não estava preocupado com a célula mental, de dar consolo, dar alívio, né? Vou contar um exemplo particular. A minha mãe tinha um médico de família que ela estava passando mal em casa. Quando ela chegava lá, só com a conversa dele, ela ficava boa. Porque ele era um médico que mexia também na célula mental. Ele conhecia a minha mãe há muitos anos, sabia das dificuldades dela, doutor Moisés, né? Se aposentou com 90 anos, trabalhando, né? Então, vamos continuar a nossa leitura. Então vamos ver o que o Aniceto, lendo no pensamento dele, vai falar para ele. Você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade de ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem poder ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Que é o médico do futuro, né, que a gente falou no programa passado, a medicina holística, aquela que vai funcionar no planeta regenerado. A gente vai ver as causas, né, porque como a gente comentamos anteriormente, a medicina evoluiu tanto. Se a gente pega de 50 anos para cá, 60, 100 anos no máximo, evoluiu muito, coisas que a gente não imaginava que conseguiríamos tratar, estamos tratando. São os missionários de Jesus que vêm à Terra com o propósito de auxiliar na rapidez do tratamento das doenças. Para quê? Para que nós nos detenhamos no espírito, na causa, porque os espíritos nos informam que a causa da doença, as causas da doença, estão na questão do espírito, na indisciplina do espírito, na imoralidade do espírito. Tudo isso é focado no espírito. Por quê? Basta a gente ver os exemplos de Jesus, claro. Curou a todos? Não curou. Curou a todos que conviveram com ele? Não curou. Porque a cura principal é do espírito. No livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues
ditado por ela, e na psicografia de Divaldo Pereira Franco, numa situação, Jesus faz várias curas naquele dia. E o leproso, o aleijado, o cego, muitos foram curados. E é a maravilha que se espalhava pelos lugares que estavam sendo feitas. Imagina você ter um familiar que está aleijado e de repente ele começa a andar. Um leproso que na época, né, feridas abertas, chagas, era isolado da sociedade e daqui a pouco ele está limpo, bonito. O cego começa a ver. Isso aconteceu naquele determinado dia e Pedro fica maravilhado. Só que quando, ao cair da noite, Jesus está na casa de Pedro e vê Jesus um pouco com um semblante triste. Me parece que quase a chorar. E aí Pedro indaga, mas mestre, hoje foi um dia maravilhoso, de cura e tudo. E Jesus conversa com ele, mas aquele que era leproso, está limpo, está agora lá no lupanar, um bordel, se lucrando com a sua beleza transitória. Aquele que era aleijado, ele está perseguindo os outros que zombavam dele, que o prejudicaram porque ele não podia andar. O que era cego também, cego mas ouvia, então ele está indo atrás das pessoas que fizeram mal a ele ou a família, alguma coisa. Então, o que adianta? Porque o corpo vai ficar, a gente vai desencarnar. A lição de Jesus foi essa, que o importante é o espírito, o mais importante é o espírito. Nós temos a responsabilidade, sim, de nos resguardarmos nas situações da vida, na doença e tudo, nos cuidarmos, mas o importante é o espírito. É isso que ele está falando aqui, faz indispensável identificar a causa, e a causa está no espírito, que é o que a gente vai ver, né? Eu estava pensando aqui, né, que nós, os encarnados, então, a gente só consegue ver o efeito, né, o desfecho porque para você ver a causa, você tem que ter visão espiritual. E a gente, quanto encarnado, né, nós não somos Chico Xavier, nós não somos uma Madre Teresa de Calcutá, a gente não consegue ver. Mas a gente, com auxílio da doutrina espírita, a gente já consegue tentar compreender. Não é? A gente fazia visita a um abrigo aqui no Rio de Janeiro, na cidade, no bairro de Bangu, e o Vicente Moretti, não é? É um abrigo de pessoas que têm problemas, síndromes variadas, algumas mentais, algumas físicas. E sem o espiritismo, eu não iria entender que aquela situação para aqueles espíritos foi o melhor que Deus conseguiu, né? A oportunidade de reparação de faltas cometidas no passado. Então, mas eu não consigo chegar perto de uma pessoa lá abrigada e saber o porquê, né, a causa daquela situação. E eu lendo, né, quando eu estava estudando aqui esse capítulo, eu lembrei de uma situação que está também no livro Obreiros da Vida Eterna. Eu acho que esse livro, não sei por que aqui nesse capítulo. Tereza, eu estou estudando Mensageiros. Nós estamos no Mensageiro, mas tem exemplo no outro, aí a gente traz, porque para corroborar, para ver que existe todo um fechamento, né, de ideia em todas as obras, uma não difere da outra. Principalmente, gente, que a gente, aproveitando que a Teresa falou isso, da obra básica para que o estudo das obras de André Luiz. Sim. Tem toda uma estão interligadas, né? Uma ligação entre as duas, muito forte. Uma é a obra básica, que é o que Jesus mandou para nós, e graças a esse missionário que é Allan Kardec, nós temos a obra básica, temos o Espiritismo. A outra é o exemplo prático do dia a dia, dos ensinamentos de Jesus, né? No dia a dia nosso. É nesse sentido que Jesus nos orientava, não julgueis, porque a gente não sabe, a gente só está vendo a pontinha do iceberg da situação. Um iceberg, aquela pedra de gelo que tem no mar, né, lá no Polo Norte, e no Polo Sul também tem,
O iceberg, ele quando aparece aquela ponta, o tamanho da ponta de cima, a de baixo é não sei quantas vezes o triplo, o quádruplo daquela que aparece. Então a gente só vê a pontinha, a gente só está vendo, né, uma situação, o efeito, e não estamos vendo. Então Jesus também falava outra coisa, veja quem tem olhos de ver. Então aí eu lembrei do livro Obreiros da Vida Eterna, agora no capítulo 16. É a história de um rapaz que é espírita, o Fábio, e ele está desencarnando. E ele está sendo ajudado, porque o livro Obreiros da Vida Eterna tem uma parte que fala da equipe espiritual que André Luiz vai fazer parte, que vem vir ajudar 5 pessoas na sua desencarnação, né? Na desencarnação de cada uma. Vem uma equipe, o André Luiz está junto, para ajudar, para preparar essas pessoas, porque tem merecimento para desencarnar. O Fábio é um deles. E aí tem uma hora que eu não me esqueço dessa situação, que o Fábio, ele está tuberculoso, numa época em que tuberculose não tinha cura, como tem hoje. E o André Luiz vai ver uma cena muito bonita e vai descrever para a gente. Que aí o André Luiz, ele já está com olhos de ver, né? Ele já é médico no mundo espiritual. Então é assim. Mercedes, se você concorda, o Fábio pedindo a esposa dele. Se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. A senhora aqueceu comovida. Traga-me um lenço novo, solicitou o esposo enternecido. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe um alvo fragmento de linho. Emocionado, vi que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho, o pano, em vez de osculhar-lhe os cabelos, porque estava tuberculoso. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, né? O Jerônimo, aqui no Obreiros da Vida Eterna, é o mentor. Dirigiu-se a mim em voz sussurrante. Outros verão micróbios, nós vemos amor. Então... existe um micróbio. Sim. Não é que a gente ele não está dizendo que não existe. Mas... porque quem só vê o micróbio não vê o amor, é isso que ele está dizendo. Sim. Mas tem que ver os dois. Isso que por isso ele tomou o cuidado do lenço. Então, exatamente. E outra coisa, se as crianças tiverem que passar pela enfermidade da tuberculose, com o beijo ou sem o beijo, vão pegar. Porque o que a gente tiver que passar, não nos enganemos, nós vamos passar. Só se forem situações que a gente vai buscar. Se não forem situações que nós buscamos com o próprio comportamento, porque o André Luiz desencarnou de câncer por abusos de muita comida, de muita bebida, estava comprometido na sua área sexual, né, na sua área, porque teve sífilis, e principalmente pelo sentimento de cólera, né? Ele era uma pessoa muito calminha, entre aspas, né? E isso piorou muito. Fora isso, porque a gente aí vai buscar, mas a maioria, né? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não tenhamos dúvida disso. O lema do Espiritismo, um dos lemas é esse: o acaso não existe, né? Bom, então chegamos ao final de mais um programa. Hoje terminamos Não. Nós estudamos o capítulo 14. Continuamos estudando o capítulo 14, né? Do livro Os Mensageiros. Grande abraço a todos, um abraço aos companheiros que estão lá no Vicente Moretti, aos amigos ouvintes desse nosso Brasil e até às vezes do exterior também, desejando a todos muita paz, muita
confiança em Deus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.